Seu maior inimigo no emagrecimento não é a comida. Seu maior inimigo é um ciclo vicioso que tem te aprisionado ano após ano. E esse é o tema desse Segunda Sem Desculpa. Mas segura aí um pouquinho que eu vou logo aqui chamar quem? Chamar o meu pessoal, gente, do meu Instagram, do Facebook, o Instagram já tá aqui. Então bora lá, peraí, são vários canais, eu quero trazer todo mundo para conhecer esse ciclo vicioso que te aprisiona. Eu não sei há quanto tempo, mas eu tenho certeza que é de longa data. Então bora lá pra gente trabalhar esse ciclo hoje. Pera lá, deixa o Instagram avisar que estamos aqui. Bom, pera lá. Show! Eu não sei há quanto tempo, mas deixa eu só tirar o áudio aqui. Pronto. Pronto. Enquanto isso aqui, o Instagram foi avisando que estamos ao vivo. Olá! Seja bem-vinda, Mira! Salete, que delícia! Minha borboletinha. Nelly Caglione. Será que parente da minha N Caglione, da minha amada Nilva? Que delícia! Se for, gratidão. Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aberta a conhecer o que a gente tem aqui dentro do Afinando Corpo e Mente? O que a gente vive dentro dessa bolha? O que é esse tal desse efeito borboleta que dizem por aí? Muito bem, hoje eu quero dizer para você o seguinte: o seu maior inimigo no seu processo de emagrecimento não é a comida. Por muitas das vezes você está lutando com o inimigo errado. E se você luta com o inimigo errado, como é que você vai vencer essa batalha? Não tem como. O seu maior inimigo é o ciclo vicioso do ganho de peso. Pois ele é um ciclo extremamente vicioso e que prende você com tanta naturalidade que você mal o percebe. E é sobre ele que a gente vai falar hoje nesse Segunda Sem Desculpa. Bora, minha gente, bora viver o hashtag efeito borboleta. Que é isso, Aline? Que é isso? É o emagrecimento definitivo, cuidando da causa raiz. É assim que mulheres emagrecem o quanto elas desejam e não voltam mais a engordar. Porque elas entendem qual é a raiz de tudo. Então fica com a gente que hoje o assunto promete. E se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Bitton, ex-obesa. Sim, eu já pesei 125 quilos, fiz uma bariátrica, engordei de novo e descobri como romper esse ciclo do ganho de peso. E eu quero assumir isso como missão de vida, mostrar para você qual é o caminho certo e por que o caminho que você está trilhando, ele é errado. É disso que a gente vai falar hoje, sobre esse ciclo. Por que esse ciclo, Aline, me aprisiona? Por que eu não percebo que eu estou aprisionada nele? E é disso que a gente vai falar, porque entenda o seguinte, ó. Eu como terapeuta em saúde integrativa sistêmica, eu olho você como um todo e não por partes. E você precisa se olhar como todo e não por partes nesse processo de construção do seu emagrecimento. Porque sim, é um processo de reconstrução. E nesse processo de reconstrução, você não é só uma coadjuvante, você é a participante principal e eu fico muito feliz de você estar aqui, querendo e buscando romper esse ciclo. Então, bora lá, vamos clicar nesse aviãozinho aqui, ó. Deixa eu convidar algumas pessoas para virem para cá ao vivo, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é esse ciclo do ganho de peso. E aí vocês vão descobrir como que mulheres que já passaram dos 40 verdadeiramente conseguem emagrecer e nunca mais engordar? O que elas fazem? O que elas comem? Como elas vivem? Muitas das vezes, essas são as perguntas que você faz. Então, o que você come, Aline? Vocês perguntam para minhas meninas, o que você come, fulana? E na verdade, não é necessariamente o que você come. É o que você rompeu que antes você não conseguia romper. Que ciclo é esse? Que ciclo vicioso é esse que você ainda está preso? Porque se você está vivendo no efeito sanfona, você não está vivendo ainda o efeito borboleta. O efeito borboleta, ele tem base sólida. Ele não tem como você voltar atrás. Por um acaso, você já viu uma lagarta, né?
que se transforma em borboleta voltar a ser lagarta, não tem como. E é por isso que esse movimento, que é para trazer verdade para você, se chama #efeito borboleta. Porque nunca, é um caminho sem volta, sabe? É um caminho literalmente para você trilhar junto comigo e gritar pro mundo que ele existe, que ele tá aí. Bom demais para ser verdade? Fica comigo que você vai descobrir. Por que viver num ciclo vicioso é um problema? Aline, qual o problema de eu viver num ciclo vicioso? Entenda assim, ó. O problema do ciclo vicioso é que ele não é um ciclo virtuoso. O ciclo vicioso, ele te deixa num processo de automático, onde você acaba nem percebendo que você faz determinadas ações. E você simplesmente faz. Por quê? Porque todo mundo faz assim. Porque é assim que dá certo para todo mundo. E aí quando não dá certo com você, você se sente fracassada, você se sente insuficiente, você sente que você não dá conta. É assim ou não é assim hoje com você no seu processo de emagrecimento? Coloca aqui pra mim, se é assim ou não é assim. E eu vou te dizer aonde é que tá esse problema. Bora, gente, bora! Segunda sem desculpa! Chega de preguiça. Bora lá. É assim ou não é assim? E deixa eu fazer um combinado com vocês aqui dentro. Você que de repente caiu de paraquedas aqui nessa live. Tá vendo esse aviãozinho que tá aí? Enquanto eu for falando, se for fazendo sentido pra você, convida os amigos pra virem pra cá. Sabe por quê? A minha missão é levar esse movimento #efeito borboleta para todas as pessoas. Porque imagine só, buscar por uma vida inteira emagrecer e não dar conta. Uma pessoa que tenta, de tanto fracassar, muitas das vezes ela desiste. E o problema quando você desiste de um sonho é que você varre ele para baixo do tapete, mas de vez em quando ele bate na sua porta, bate na sua janela. E aí aquilo dói. O sonho virou uma dor. É isso que o ciclo vicioso do ciclo do ganho de peso faz com você. O ciclo vicioso, ele é um problema porque muitas das vezes você utiliza uma estratégia de emagrecimento que está contida dentro desse mesmo ciclo para emagrecer. Então, é como se... Imagine assim, ó. Você está tentando resolver um problema, ok? Ao invés de usar uma alternativa positiva, você está usando uma alternativa que te dá a sensação de solução, mas que só faz você cavar para baixo ao invés de cavar para cima. E você tem a sensação e o esforço ali, ó, todo dia, de cavar, tirar aquele monte de terra do buraco, mas nunca enxergar a luz, nunca enxergar o ponto de saída, nunca enxergar o ponto de solução. E isso é um grande problema, porque isso cansa. Isso cansa. Só que o que você às vezes não percebe é que você está buscando resolver o problema do seu emagrecimento com uma ferramenta, com uma estratégia, com algo contido dentro do ciclo do ganho de peso. E esse é um ciclo que vicia tanto que você não para de circular ao redor dele. É como se fosse literalmente um cachorro correndo atrás do rabo, que nunca pega. Ou se pega, ele tem que uma hora soltar, mas ele não caminha para frente. Então, eu tô te dando um exemplo tão besta, tão bobo, para trazer para você o entendimento de que até hoje você está vivendo dentro do ciclo de um vício. É um vício que você não enxerga como vício. Sabe aquela história do fumante que vira e fala assim, a hora que eu quiser eu paro. E a hora que ele tenta parar, ele tá enlouquecido. Ou aquela pessoa que fala, não, eu não sou viciada em açúcar. Não, eu não. Eu tenho total controle sobre a quantidade de doce que eu como.
Mas se você cortar o açúcar dessa pessoa, nos 3 primeiros dias ela tá estressada, com raiva. E ela não diz que não é viciada. E infelizmente é isso que você acaba fazendo quando você está vivendo no ciclo do ganho de peso, esse ciclo de vício, e não admite que você está dentro desse vício. E o maior problema de você não admitir é que você não encontra a solução. Quando você não admite e que você fica usando essas estratégias que estão contidas dentro do ciclo do ganho de peso, você conta para você algumas histórias. Histórias como, o problema é a minha falta de foco. O problema é a minha falta de força de vontade e determinação. E tudo isso porque em algum momento contaram a seguinte história para você. Olha, Aline, lá atrás, quando a Aline jovem, atropelando as emoções, não dando ouvido para o que sentia, para o que ouvia, como se o que eu ouvisse, das ofensas que eu ouvisse, era assim, não, eu não me importo. Mentira, me machucava por dentro, mas eu dizia que não me importava. E aí, essa pessoa lá atrás buscava resolver um problema do peso dela, que ela nunca estava feliz. Por muitas vezes eu estava magra. Olha que louco isso. E eu olhava no espelho e falava, tá gorda ainda. Tá gorda ainda. E eu fui percebendo, na verdade, que era uma eterna insatisfação com o meu corpo. Ou seja, onde é que estava o grande X da questão? Onde é que estava? No ciclo vicioso do ganho de peso. Porque nunca estava bom. Sempre tinha que estar perfeito. Sempre tinha que melhorar. E não era um melhorar como eu tenho a visão hoje. Era um melhorar doentio. Que eu buscava as soluções e as estratégias dentro do ciclo do ganho de peso, mesmo estando magra. Entenda que estar magra não significa continuar magra. Olha, existe uma grande diferença. Por que hoje eu verdadeiramente sou magra e antes eu só estava magra? Porque a estratégia que eu utilizava era uma estratégia viciante. Tenho uma tristeza, como alguma coisa para me alegrar. Tenho um problema que eu não sei lidar, ataco a geladeira. Perceba que, na verdade, por muitas das vezes, você é a pessoa que mais tenta. Tenta, só que tem uma hora que você cansa. E por que você cansa? Porque esse ciclo vicioso, ele é muito cansativo. Porque ele não dá certo. Ele te dá a falsa solução para o seu problema. E o maior problema de você buscar a falsa solução para romper o ciclo do ganho de peso, hoje eu digo que é uma questão muito mais até social. E por que social? Por que uma questão social? Porque, infelizmente, é o que todo mundo diz que resolve. Quando você diz assim, nossa, tô gorda, ai, não tô feliz com o meu espelho, menina, eu não sei o que tá acontecendo, ano após ano, eu só tô ganhando peso. Aí a pessoa diz pra você assim, é a idade, é assim mesmo, matando o seu sonho. Ou diz assim, menina, não é fácil de resolver, tem uma dieta ótima, matando o seu sonho de novo. Ou mais, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente começa, nós duas vamos começar a caminhar. Aí caminha uma semana, 2, daqui a pouco uma ou outra inventa vários compromissos. E quando eu falo inventa, é porque a mente mente. E aí você justifica aquilo para você como se fosse uma verdade absoluta. Então esse ciclo vicioso que você se coloca tem várias armadilhas.
E a principal delas é que, caramba, eu acho que estou trazendo a solução para o meu problema do ganho de peso, quando na verdade você está afundando naquilo que você acredita que é a solução. É assim ou não é assim, meninas? Confirme aqui para mim. É assim ou não é? Bora, minha gente. Bora. Quero fazer alguns acordos com vocês, tá? À medida que for fazendo sentido, tá vendo esse coraçãozinho aí na tela? Cliquem assim, ó, sem dó nem piedade nesse coração, deixa essa tela explodir. Porque eu venho aqui doar o meu tempo para você, eu preciso saber se é importante o que eu tô vendo trazer para agregar valor para sua vida. Porque se não estiver agregando valor, perde o sentido. Perde o sentido para mim, perde o sentido para você. Perde o sentido. E a nossa mente só muda quando eu, como indivíduo, enxergo sentido. Enxergo que aquilo que eu estou ouvindo é importante para trazer o meu desejo à tona, para que eu possa enxergar o meu desejo e conseguir concretizar e realizar. É só assim. Não tem outro caminho. Recentemente, se eu não me engano, foi hoje pelo meio da tarde, me marcaram numa postagem de uma publicação que eu entrei em choque. Olha como a maioria, o que a maioria diz que dá certo, o que a maioria aplica e fala que funciona e que resolve, tem peso na sua vida. Eu vi uma reportagem que me chocou muito, onde uma pessoa costurou uma tela na língua para poder inibir a alimentação. Essa pessoa, se eu não me engano, vai se alimentar com 600, 800 calorias. Gente, isso é um absurdo. Ainda bem que no Brasil ainda isso é ilegal. Só é legal por lei mesmo no México. Mas no Paraguai também é legal. E aí o pessoal do Mato Grosso do Sul estava se rendendo a resolver os problemas da sua própria obesidade fazendo esse procedimento. As pessoas precisam parar de ser superficiais e parar de seguir a grande massa. Parar de seguir aquilo que é bom para todo mundo, deve ser bom para mim também. E eu entendo verdadeiramente, por muitos anos eu fui assim. Por muitos anos eu tentei romper o ciclo do ganho de peso, esse ciclo que é viciante, e eu vou te falar porque esse ciclo que gera tanto vício, né, ele vira, ele se adere às suas entranhas, porque ele vira o seu normal. E a gente tende a executar aquilo que é normal pra gente. A gente tende a seguir aquilo que é comum. E é por isso que eu venho aqui trazer para você o que não é comum. O que é, muitas das vezes, na contramão de tudo que você já viu sobre emagrecimento. E aí você imagina, como assim, Aline? Costurar uma tela na língua para emagrecer? Como assim, Aline? Prestem atenção, e eu falo isso como bariátrica, tá? Fazer uma cirurgia para resolver o meu problema, onde até eu tive que engordar um pouquinho, sabe? Não contei pro meu médico não, mas eu tive que engordar um pouquinho para conseguir fazer a minha cirurgia bariátrica. Todas as ações que são externas a mim, elas são muito perigosas, porque elas estão contidas dentro do ciclo do ganho de peso. Eu não tenho como resolver esse ciclo de vício, sabe? Eu não posso vencer um vício se eu não reconheço que aquilo é um vício. Eu só venço um vício quando eu olho para ele de frente e falo: nesse momento, você está maior do que eu. Mas eu vou encontrar um caminho para que eu seja maior do que você. Porque você não pode ser maior do que eu, porque foi eu que criei você. Foi eu que desenvolvi você dentro de mim. Então, em algum momento, você começou pequenininho.
E em algum outro momento você foi estimulado e foi crescendo, e aí eu perdi o controle. Então a gente precisa ter essa clareza e esse olhar para o ciclo do ganho de peso. Tá fazendo sentido, minhas meninas, para vocês? Cliquem no coraçãozinho. Porque assim, ó, por que eu tô falando dessas coisas? Né, sobre a questão do problema de viver dentro do ciclo, do problema de não enxergar o vício como um vício, porque o importante aqui dentro, nesse nosso lugar, é que você perceba você. Enquanto você não perceber você dentro do seu próprio processo e pautar tudo que você for tentar em algo 100% externo a você, você está fadada a fracassar. Você não ganhou peso porque a comida é sua inimiga. A comida não entra sozinha na sua boca. Você precisa pegar e colocar. Então é você o agente de transformação das duas frentes. Você engordou porque você lidou com seus maiores desafios do jeito que você sabia, com a ferramenta que você tinha na mão. Mas a partir desse conhecimento, não precisa mais ser assim. Você pode lidar e perceber e se perceber dentro da sua própria vida. Esse é o caminho para você literalmente romper o ciclo do ganho de peso. Romper o ciclo do ganho de peso é olhar para a sua própria vida. Quando você olha para a sua própria vida, mágicas acontecem. E isso é muito lindo. Porque enquanto você vivia num processo automático dentro desse ciclo, não era só a sua alimentação que estava no automático. Tem várias áreas da sua vida que estavam no automático. Tem várias situações na sua vida que você fingia que não via. Porque assim eu não tenho que lidar. Só que é ignorância nossa, é muita tolice achar que essa conta emocional e mental não chega. Porque na hora que você põe a cabeça no travesseiro, ela faz assim, ó. E ela te dá insônia. Ela te dá aqueles pensamentos acelerados, ela te causa mais ansiedade. E aí, algumas pessoas levantam até de madrugada para comer. E quando você olha e que você se percebe nesse ciclo vicioso, você se afunda e vai entrando cada vez mais nele. E quanto mais você entra, mais difícil é de você sair, porque menos você acredita que é possível de você sair. Afinal de contas, eu já tentei tantas vezes. Quanto mais eu me afundo no ciclo vicioso, que é o ciclo do ganho de peso, mais difícil é, Aline. Porque eu não conheço outra saída. Eu não sei sair disso. Será que realmente existe uma saída? Será que o que você diz não é mágico demais? Não é distante demais da minha realidade? Que estou tentando emagrecer há 10, 20, 30 anos e nunca dei conta de sustentar o meu emagrecimento? Porque não é só emagrecer. É emagrecer o quanto você quiser e permanecer magra. Independente da sua idade. Se você tem 20, 30, 50... Tudo bem que com 20 o metabolismo é outro, mas com 50, se você souber lidar com o ganho de peso, você tem resultados melhores do que meninas de 20. Porque se o grande X da questão fosse a questão dos 20 anos, quem tem 20 anos não estava sofrendo com obesidade. Para pensar sobre isso. Para pensar se não é muito mais profundo do que o que você põe no prato. Para pensar se não é por que você põe no prato. Não é o que você come, mas o porquê você come. O problema é que todo mundo diz pra você assim, ó. Ah, você não dá conta de emagrecer? É porque
você não tem foco na dieta. Se você focar na dieta, você emagrece. Se você focar no exercício físico, você emagrece. Se você focar na sua saúde, que isso que você mais quer, você emagrece. Só que vamos falar um pouquinho de vida real? Na vida real não é isso que acontece, né? Eu não sei com você, mas comigo, falar sobre a minha saúde, falar sobre seguir uma dieta, falar sobre seguir uma rotina de exercício físico, não era suficiente. Não sustentava. Por quê? Porque eu pautava de novo todo o meu processo de emagrecimento em coisas externas a mim. Porque tudo isso, né, a dieta, o exercício, a inscrição na academia, o caminhar com a amiga, enfim, é tudo fora de mim e não dentro de mim. Tá fazendo sentido para vocês, minha gente? Deixa eu ver se tá fazendo sentido. Porque quanto mais você busca emagrecer utilizando uma ferramenta, utilizando uma ação que está dentro do ciclo do ganho de peso, mais você vai afundar, mais você vai estar dentro desse ciclo. E o pior é que você vai acreditar piamente, fielmente, de que é quase impossível você sair dele. Não, Aline, é quase impossível. Porque eu já tentei tantas vezes e eu não dou conta. Você não conhece a minha vida. Você não conhece há quantos anos eu já luto com a balança. Eu já desisti, já deixei de desistir, já busquei outro tipo, já tentei um medicamentozinho, que era só um inibidorzinho de apetite, já tentei ansiolítico, porque a minha ansiedade vai para as cucuias. Já tentei tanta coisa. O que você vai me mostrar de tão diferente? O que eu vou viver aqui de tão diferente? Uma das coisas que você vai aprender a viver junto comigo, e é por isso que o Segunda Sem Desculpa existe, o que você vai aprender a viver junto comigo é olhar para dentro. A perder o medo de olhar para dentro. Hoje mesmo, foi muito engraçado te contar uma história hoje para vocês que aconteceu comigo. Eu não levantei nos meus melhores dias hoje. E olha que eu amo o Segunda Sem Desculpa. Porque sem desculpa para você, sem desculpa para mim também. Na hora de preparar o conteúdo, na hora que eu tô fazendo as minhas ações, eu logo penso nesse nome do Segunda Sem Desculpa. É sem desculpa. Só que eu não tava na melhor vibe hoje. Eu não tava... E aí eu peguei o celular. E quando eu fui olhar, eu vi a Bárbara, uma super querida, uma pessoa que eu conheci através do Afinando Corpo e Mente, que tem a mesma missão de vida que a minha, que é levar saúde e leveza para a vida das pessoas, muito mais do que além da balança, para que as pessoas consigam emagrecer quantos quilos elas quiserem, independente da idade delas. E a Bárbara teve um parto prematuro. E aquilo me machucou na hora. Porque ela tá ainda entubada, ainda não tenho muitas notícias, tá ainda entubada. E aquilo drenou a minha energia. Drenou. Quantas vezes o seu dia drena a sua energia a partir do momento que você levanta da cama? Você pode ter programado um dia no papel bonitinho, mas será que ele vai sair como no papel bonitinho? Ou será que no meio do caminho podem existir coisas que drenem a sua energia? A gente precisa entender e trazer para a nossa vida real o processo de emagrecimento real. O processo de emagrecimento definitivo, ele existe. Mas ele não é raso como uma dieta. Ele precisa de etapas. E hoje eu quero falar aqui para você que você precisa enxergar aonde você está. Você precisa enxergar que não é com uma outra dieta que você vai romper o ciclo do ganho de peso. Não é fazendo uma inscrição na academia que você vai romper o ciclo do ganho de peso. Não é fazendo uma cirurgia que você vai romper o ciclo do ganho de peso. É olhando para dentro de você, para sua própria história. E criando e usando ferramentas para que efetivamente você possa construir o corpo que você quiser.
Porque o corpo que você deseja construir, esse desejo existe por algum objetivo. Seja porque você quer sentar no chão para brincar com o filho, com o neto, seja porque você tem o sonho de, se tornar um atleta e andar de bicicleta, seja pelo que for, ele existe por um motivo. E infelizmente esse sonho ele não vai se concretizar se você continuar dentro do ciclo do ganho de peso, continuar seguindo a grande massa que diz para você que faça assim ou faça assado. Segue essa receitinha pronta aqui. Existe um processo de metamorfose. E é por isso que esse movimento se chama #efeito borboleta. Uma borboleta, ela não nasce borboleta com aquelas asas lindas e coloridas. Ela nasce lagarta. E ela se propõe a viver o processo de metamorfose porque ela sabe no que ela quer se tornar. Ela sabe o que ela quer encontrar. E ela não vai encontrar essas asas lindas se ela se mantiver buscando e usando estratégias que não contribuem para essa metamorfose. Que é uma mudança de mentalidade. Para entender por que você faz as escolhas que faz. Você vai ver que a sua mente te prega peças o tempo inteiro. Porque existe um programa na sua cabeça que funciona. Você até luta contra ele. Mas você acaba sempre seguindo aquele programa raiz. E essa é a causa do ganho de peso. E enquanto você não resolver essa questão raiz, você não vai conseguir se manter magra. Você não vai romper esse ciclo vicioso. Que não é um ciclo virtuoso. Não é um ciclo de aprendizado. É um ciclo que só te põe cada vez mais dentro do fracasso. E essa noção você precisa ter. Porque aí você vai literalmente parar de se culpar. E vai entender que você está na posição da ignorância. O que é ignorância? É o não saber o que fazer. Eu, por muitas vezes, já estive na posição da ignorância. Minha filha é autista. Eu não sabia como lidar com o autista. Eu não sabia nem o que era um autismo. Eu não sabia lidar. Eu era ignorante. E ainda sou ignorante em uma série de coisas e assuntos relacionados ao autismo. Mas em muitas coisas eu deixei de ser ignorante. Essa é o que é a minha metamorfose atual. E a gente está sempre vivendo uma metamorfose. E o que eu quero que verdadeiramente você viva é a sua metamorfose com relação ao seu processo de emagrecimento. E que você pare de uma vez por todas de acreditar numa grande massa que, na verdade, prestem bem atenção, a grande massa acredita no que acredita porque o tempo todo estão implantando essas verdades que não são verdades. Assim como, tome leitinho que é bom pro cálcio, né? Vai dar saúde para os seus ossos. Isso é um veneno. Usem, né? Na alimentação de vocês, usem o óleo canola. Porque óleo de canola é mais saudável. Enganaram vocês de novo. Se enganam você com coisas que são simples e usuais, por que vão te entregar a solução para um problema que gera trilhões de dólares? Por quê? E o porquê que eu quero que você viva isso? Eu já pesei 125 quilos. Eu sei aonde dói. Eu sei como é terrível você querer vestir uma roupa e não conseguir. Muita gente diz, mas isso não é nada. É sim. E sei como é terrível um dia uma roupa te servir e uma semana depois ela não te servir mais. Porque você teve uma semana difícil e comeu mais do que devia. É assim que você se conta. E aí depois você fica, por que eu comi mais do que eu devia? E aí se culpa e volta para dentro do ciclo para buscar a solução. Porque o ciclo é assim, Você tenta uma dieta restritiva, aí você passa pela dieta restritiva, e aí você começa
dentro da dieta restritiva, ter um desejo absurdo por alimentos que não fazem parte dessa sua dieta. E você fica ali, ó, segurando, até que um momento você enfia o pé na jaca. E aí quando você enfia um, você vai lá e enfia o outro, porque né, um pé na jaca não basta, você precisa dos 2 pés na jaca. E aí quando você come em exagero aquilo que você não se propôs a comer, o que acontece? Eu sinto culpa. E aí eu ganho mais peso. E aí quando eu ganho mais peso, eu repudio ainda mais o meu corpo. E aí aquele repúdio do meu corpo passa pela fase do ódio, passa pela fase da raiva, passa pela fase do desprezo. E até que um momento você fala, mas eu não posso continuar assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que buscar alguma solução. E aí você faz o quê? Outra dieta restritiva. Vai focar em quê? Em outra coisa externa a você. E quando você faz isso, você está fadada a fracassar. Eu não sei se alguém já disse isso para você de forma tão clara. Eu preciso dizer isso para você. Eu preciso. Porque senão você nasce lagarta e morre lagarta. E você tem uma vida incrível para viver pela frente. De ter o corpo e fazer dele o que você quiser. Porque nós vivemos nessa terra para viver em plenitude. Ter vida em abundância. E eu estou falando em abundância em todos os sentidos. Abundância de saúde, abundância de amor, abundância de realização, abundância de sonhos. Porque os nossos sonhos estão no nosso coração, porque nós temos a capacidade de realizar. E quando eu tenho a certeza em mim que eu tenho a capacidade de realizar, enquanto eu não encontro o caminho, eu não paro de buscar. Talvez seja por isso que você caiu aqui. Porque uma das coisas que eu sempre falo, e quando eu tô aqui, é eu quero gerar valor para a tua vida. Eu quero que você enxergue o que por muitos anos eu fui cega. Eu quero que você enxergue que você está dentro de um ciclo e que você precisa romper esse ciclo. E não buscar uma estratégia para sair desse ciclo dentro do próprio ciclo. Eu preciso buscar uma estratégia fora desse ciclo. Senão eu jamais vou conseguir romper. Não dá para romper o ciclo com uma estratégia de dentro dele. E qual é o problema desses 6 estágios, né? Porque você pode estar em algum deles. Você pode estar naquela fase da culpa e do ganho de peso. Você pode estar na fase da tristeza, da frustração, porque aí eu tô frustrada, eu acabo comendo em exagero. Você pode estar na fase do comendo em exagero, você pode estar na fase da dieta restritiva. Mas entenda que em qualquer uma deles você está dentro do ciclo do ganho de peso. E ninguém rompe o ciclo com estratégias de dentro do próprio ciclo. É incoerente. Não muda a sua mentalidade, não muda a sua cabeça. A estratégia do ciclo você vai de acordo com a grande massa. Qual é a moda do momento? É a dieta cetogênica. Qual é a moda do momento? É a dieta low carb. Qual é a moda do momento? É o jejum intermitente, que eu faço um alerta, porque se você é compulsivo e faz jejum intermitente, cuidado com a janela de jejum, não faz isso com você. Aline, me conta qual é a sua dieta. Não adianta, você não dá conta de seguir. Porque a sua mente te sabota o tempo todo. Não são as estratégias de perda de peso que estão certas, entendeu? Essas estratégias são consequências, na verdade. Quando você muda a sua mentalidade, você trabalha o sistema de escolha, aí você consegue ter coerência de estratégia. Porque a sua mentalidade é outra. E entenda, se algum dia disseram pra você aquela história da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, a pessoa foi ignorante e imprudente de dizer isso pra você. Porque a nossa mente, a gente morre fazendo sinapses. A gente morre aprendendo, é isso que significa. Desde que eu perceba e queira aprender. Tenha o desejo e eu busque aprender. Porque, infelizmente, quem está dentro do ciclo que fica fracassa, consegue. Fracassa, consegue. Fracassa, consegue.
Aí vai, fracassa, acontece um baque emocional, fracassa de novo. Porque é assim, né? Desce 3 quilos, sobe 5. Desce 7, sobe 10. E fica essa gangorra muito louca. Quem tá nisso, cansa. Quem tá nisso, deixa de acreditar que consegue e duvida quando eu falo que tem uma solução. Porque ela não consegue enxergar. Ela não consegue, ela não dá conta de ver. E é por isso que eu falo, o movimento #Efeito Borboleta, ele nasceu para que eu ajude as pessoas a romper isso. Isso o quê? O acreditar que só o ciclo do ganho de peso existe. E que o ciclo do emagrecimento definitivo é algo utópico e irreal. Você não conhece o caminho, não significa que ele não existe. Você só não conhece. Então você precisa estar num grupo que conhece esse caminho. Deixa eu ver quem está aqui na live. Coloca aqui para mim, #Efeito Borboleta. Deixa eu ver quem das minhas meninas estão aqui. Porque olha só, muitas das vezes quando eu falo assim, gente, vamos mudar a cabeça, vamos mudar a mentalidade, a gente precisa olhar isso de frente. Vocês falam, não, mas eu só quero emagrecer, Aline. Ah, não. Conta aí o que você faz, eu só quero emagrecer. Não adianta. A sua mentalidade não sustenta as suas escolhas. E você precisa entender isso. Só o momento em que você mudar a sua mentalidade, você que vai dar conta de escolher. E isso é tão distante da sua realidade que você acredita que é impossível. E aí quando é tão distante da sua realidade atual, você fala, mas é muito difícil porque está muito distante de mim. Só que assim, ó, a sua noção de distância é diferente da minha noção de distância. A sua noção de distância parece que está a anos-luz de você. Por quê? Porque você não sabe qual é o caminho. Quando eu chego perto de você e falo, ó, tá aqui, ó, é só você esticar a mão e pegar. Porque eu te dou ferramenta para isso. Você precisa entender que no processo de metamorfose real, sozinho, desculpa, é muito mais difícil. Quiçá impossível. Por isso que você precisa estar numa comunidade, estar aderida a um movimento. Entender que o processo de emagrecimento precisa de ser algo amplo na sua história. Precisa de contagiar todas as áreas da sua vida. Porque hoje o processo de ganho de peso afeta todas as áreas da sua vida, muitas das vezes você não quer enxergar. Afeta o seu casamento, afeta o seu relacionamento com os filhos, afeta seu ânimo no trabalho, afeta você acordar bem de manhã, afeta a sua autoestima, afeta você se olhar no espelho, afeta seu emocional e claro que afeta o seu mental. Então para com essa história de eu só quero emagrecer. E coloca na sua história, eu quero aprender a romper o ciclo do ganho de peso. Porque o reganho está dentro desse ciclo de ganho. E rompe de uma vez por todas esse efeito sanfona que você vive. Quando você literalmente começa a entender que romper o ciclo do ganho de peso é algo possível, você começa a buscar o quê? Alternativas, caminhos, ajudas. Não tem como romper o ciclo do ganho de peso sem mudar a sua mentalidade. E para você mudar a mentalidade é algo distante, porque você não tem a ferramenta. Você enxerga com os seus olhos. Como assim, Aline? Agora você me confundiu, Você tem uma visão limitada, porque aqui fora contam para você que o foco é a dieta, que faça a sua inscrição no meu desafio de 21 dias e realize seu sonho de ser magra para sempre. Desculpa. Você pode até perder peso, mas o primeiro baque emocional que você tiver, você vai ganhar. E é por isso que parece uma coisa tão utópica para você, tão difícil de romper. Gente, eu escuto assim,
Muito. Uma das coisas que eu mais ouço quando o assunto é emagrecimento definitivo é assim: ai, Aline, olhar pra dentro, me perceber é muito difícil, eu não tenho tempo pra isso não. Eu acho que eu não dou conta, na verdade, sabe? Uai, será que é tão difícil? Ou será que você não tem a ferramenta e a visão ajustada e treinada para olhar e conseguir mudar a sua própria história? Porque você se colocou dentro do ciclo do ganho de peso porque você ouviu as pessoas te ensinando isso. Você também aprendeu a estar dentro do ciclo do ganho de peso com alguém. E eu sou o alguém que quer te ensinar que essa mesma verdade que você vive, essa mesma verdade também pode ser substituída por uma outra verdade, desde que alguém te ensine a como romper esse ciclo vicioso, que não é um ciclo virtuoso. Entende como eu posso literalmente sobrepor aprendizados? Você não vai estudar matemática na primeira vez que você está escrevendo um número de 1 a 10 sabendo a fórmula de Bhaskara. Tem condições. Claro que isso é incoerente, Aline. Eu nem lembro mais a fórmula de Bhaskara. Entende? Você não vai fazendo isso. Você chega e alguém te ensina e fala, presta atenção, esse pensamento está sendo construído por quê? Porque lá atrás você recebeu carinho e afeto através de um bombom. Lá atrás a sua mãe era ausente porque ela precisava trabalhar, mas você como criança era abastecida de amor dessa forma, com alimento. Lá atrás você teve muita dificuldade financeira e literalmente essa dificuldade financeira que hoje já passou para você, mas ainda está gravado a escassez aí dentro. E aí quando você começa a comer você não consegue parar. Então tem várias coisas que reforçam esse ciclo do ganho de peso. Várias coisas que você acredita, eu não posso jogar comida do prato fora. Tem que comer tudo, senão as criancinhas da África morrem de fome. E na verdade você não para pensar que eu tenho duas alternativas. Eu não preciso colocar tanto no meu prato na próxima vez. Ou eu posso jogar fora, porque na verdade eu não mato a fome das criancinhas da África se eu comer tudo. Se eu quero ajudar, seja um vizinho, seja as crianças na África, seja os moradores de rua, eu preciso de uma outra estratégia mais eficiente, porque essa estratégia de comer tudo não funciona. Então tem muito mais coisa atrelada ao seu ciclo do ganho de peso que você precisa começar a ter clareza para romper. Senão jamais você vai construir isso aqui, o efeito borboleta. E é por isso que eu falo que para isso você precisa estar dentro de uma comunidade. Dentro de uma comunidade que vai te ajudar a manter o ajuste do seu olhar no seu desejo. Porque assim, muitas das vezes vocês pensam assim, mexer com a cabeça demora. Sabe? Mexer com a cabeça. O bom mesmo é quando eu consigo focar na dieta, Aline. Eu sei que isso me dá resultado. Mas para pensar e entender quanto tempo de consistência você dá para isso. Qual é a consistência que você dá numa dieta? Ou você fica, começa, para. Como que você tá com relação? Aline, quando eu consigo focar na alimentação, eu dou conta. Eu até faço boas escolhas. Mas quanto da sua vida, da sua rotina, você verdadeiramente consegue focar na alimentação com leveza, praticando processos de escolha? Porque se você não muda a sua cabeça, desculpa, você está na restrição. Se você está na restrição, você não está praticando as suas escolhas. Você está praticando o que alguém disse para você fazer.
E aí você tem histórias martelando na sua cabeça. E é porque essas histórias martelam na sua cabeça que você acaba cedendo aquele alimento que você não queria. E aí você volta de novo, né? Não consegue quebrar esse ciclo. Você volta para lá. Você fica lá. Conseguem entender? Tá ficando claro para vocês o porquê que até hoje você não conseguiu se manter magra? Por que até hoje você não conseguiu romper esse ciclo? Sim ou não? Deixa eu ver muitos corações subindo nessa tela se sim. E aí uma última coisa que você diz, porque aí você não consegue, né, manter o foco. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Na verdade, você e todo o resto do mundo, né, é ansioso. Porque, inclusive, nós precisamos da ansiedade. A ansiedade ela não é esse monstro. Na verdade, o monstro é todo o desajuste que você tem. São os excessos. A ansiedade em excesso, a raiva em excesso, o medo em excesso. Tudo em o excesso. E aí vem a comida em excesso. Entende que uma falta contribui para um excesso? Como assim? Uma falta de eu não saber lidar comigo mesma e com as minhas questões me fazem ter excessos. E aí eu preciso equalizar esses excessos. E qual é a forma que você aprendeu a equalizar esses excessos? Comendo. Comendo. E aí existem dois grupos de pessoas. Esse que come por ansiedade, que engorda, que está preso no ciclo do ganho de peso. E o outro que também tem ansiedade. Bem-vindo ao meu clube, eu também tenho. Beleza? Eu também tenho. Mas que você consegue perceber o que causa a ansiedade. Como você lidar com aquele momento ansioso. Quais são as armas e as ferramentas que você tem para passar por aquilo? Porque não existe mágica. Existe método para as coisas que a gente faz. Existe alguém me ensinar a que eu passe por aquele desafio que para mim, em dado momento, é muito grande. Se ninguém me ensinar, como é que eu vou aprender? Muitas das vezes ensinaram você a lidar com uma emoção, com a ansiedade, tipo assim, fica quieto, não chora. Porque senão o que vão pensar de você? Que vergonha você ficar chorando, hein? Fica quieto. Uma hora isso passa. Fica quieto. Ansiedade, depressão é coisa de gente fresca. Quem falou isso pra você mentiu. Não te ensinou nada. Só te sacaneou. Porque fez você se afundar ainda mais dentro do ciclo do ganho de peso. Porque você precisa de estratégias e ferramentas para passar por isso. Senão, você não rompe o ciclo e fica lá dentro achando que vai encontrar a solução para você. Ah, mas Aline, isso é incoerente demais. Eu sou uma mulher adulta, isso aconteceu lá na minha infância. Isso aconteceu, eu sou ansiosa hoje na minha vida adulta. Desculpa, não é. Tem várias coisas que eu tenho certeza que aconteceram com você que geram esse medo e que estão atreladas a um monte de outras histórias. Porque a nossa mente inconsciente ela é atemporal. A nossa mente inconsciente ela não distingue real de imaginário. E muitas vezes, e eu digo isso como terapeuta que sou, os principais nós estavam em coisas que estavam no passado dessa pessoa e que ela eu acho que eu nem lembrava mais disso. Acho que nem tinha tanta importância isso. E aí quando elas enxergaram, é como se fizesse luz num quarto escuro. Nossa, agora eu vejo. Agora eu consigo entender o que está acontecendo. Então quando a gente fala de se perceber dentro de um quadro de ansiedade, é literalmente eu me ver dentro da minha própria vida e perceber o que está por trás daquela ação.
O que está por trás de eu buscar a geladeira no final do dia, ter aquela fome louca? O que está por trás de eu não conseguir seguir, de eu não conseguir seguir uma alimentação que eu mesma escolhi, que eu mesma propus para mim? O que acontece? Caramba, poxa, eu sou uma pessoa celíaca, eu tenho problemas com trigo, eu sou diabética, eu tenho problemas com açúcar. Por que eu não consigo tirar os alimentos que eu sei que me fazem mal? Você precisa entender que não é consciente isso. A mente inconsciente tem um programa instalado e esse programa está rodando meio torto, está rodando meio errado aí. Porque lá atrás, no momento em que esse programa foi instalado, ele foi feito para te ajudar. Só que hoje ele não serve mais. Só que você sozinha, é praticamente impossível. Né? Eu não conheço ninguém que rompeu o ciclo do ganho de peso sozinho. As pessoas, para romper o ciclo do ganho de peso, elas precisam expandir a cabeça. E como é que você expande a cabeça? Aprendendo coisas novas, aprendendo ferramentas. Comece hoje mesmo a duvidar de que você não consegue. Se ouvir. Não se conte historinhas. Não se conte historinhas. Ah, eu não consigo. Toda vez que você faz isso, eu não consigo, você para de buscar possibilidades. O que acontece com as pessoas que conseguem controlar a ansiedade, por exemplo, das que não conseguem? As que não conseguem dizem para elas mesmas: eu sou ansiosa, eu sou assim. Preciso de um remedinho, preciso de um ansiolítico. E as que vencem a ansiedade falam: o que está me causando medo? Porque a ansiedade é oriunda do medo, a ansiedade é só um sintoma. Do que eu tenho medo? Só que ninguém nunca te ensinou a você se fazer essa pergunta. Porque muitas vezes a gente tem medo de olhar para aquilo que nos dá medo. Porque a gente tem medo de não dar conta. Mas a gente dá. Porque a mente inconsciente, ela só deixa trazer ao consciente aquilo que eu dou conta de resolver. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que sofre um acidente de carro. Ok? Ela sofreu um acidente e é o que eles chamam de estresse pós-traumático. E a pessoa não se lembra: eu estava no meu escritório, saí do escritório e bati o carro e não me lembro do que aconteceu. E depois ela vai se lembrando daquilo aos poucos. É a mente deixando vir à tona as coisas aos poucos, como aquela pessoa sabe lidar. É isso que acontece com a nossa mente inconsciente. Ela é nossa amiga. E a gente precisa aprender a usar essa mente inconsciente para construir o meu emagrecimento. Porque é lá que mora as decisões alimentares. É lá que mora essa ansiedade. É lá que mora o eu consigo e eu não consigo. As suas maiores desculpas se tornam a sua maior prisão. Porque as suas desculpas são as suas verdades internas. E você não percebe que você está se contando desculpas, porque elas são verdades. E você não percebe como o ciclo do ganho de peso é viciante. Porque em algum momento ele funciona. Em algum momento você fez alguma dieta que te fez perder algum peso. Em algum momento você fez alguma inscrição na academia que você deu conta de 1, 2, 3 meses. Em algum momento, às vezes, e eu tenho casos assim, de pessoas que foram atletas e aí, com a pandemia ficaram mais em casa e engordaram. Nossa, atleta dentro do ciclo do ganho de peso. Não é porque o cara é atleta que ele sabe lidar com o inconsciente e com o emocional dele. Não é. Entende como não é algo externo a mim que sustenta? É algo interno a mim que sustenta o ciclo do emagrecimento definitivo, que quebra o ciclo do ganho de peso. De uma vez por todas, a sua mente mente demais para você. E hoje, se você sair daqui com
com isso carimbado no seu DNA, eu já tenho para mim como a minha missão cumprida hoje, nesse Segunda Sem Desculpa. Porque aí você vai ter, literalmente, no mínimo, a desconfiança de quando alguém vier falar para você que, nossa, faz essa dieta aqui que emagrece. Nossa, toma esse remedinho aqui que emagrece. Nossa, menina, esse negócio aí de processo de emagrecimento, não, minha filha, faz a dieta que você resolve. Emagrecer é um processo, assim como a metamorfose de uma borboleta, nessa transição de lagarta a borboleta. E você precisa estar do lado de pessoas que verdadeiramente querem te ajudar. Eu não quero ninguém dependente de mim, ou do Afinando o Corpo e Mente, ou de qualquer coisa. Eu quero você livre na vida para voar. Assim como hoje eu me sinto livre, assim como eu vejo as minhas borboletas que escrevam aqui, meninas, hashtag efeito borboleta. Assim como as minhas borboletas que vêm para esse encontro, que estão sempre aquecidas dentro dessa comunidade, porque descobriram qual é o caminho para se romper, para se sair de uma vez por todas do ciclo do ganho de peso. Elas aprenderam a parar de se contar histórias. Elas aprenderam a desconfiar das próprias verdades internas. Aline, o que é desconfiar de uma verdade interna? É aquela historinha assim, tipo, é só eu focar na dieta, porque dessa vez vai dar certo. E você vai cheio de esperança e aí se afunda. Por quê? Será que aqui não tem força de vontade? Não, não é. É porque está usando uma estratégia de dentro do ciclo do ganho de peso. E aí, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você vá, para sua casa, para sua noite de sono, nesse Segunda Sem Desculpa, com essa reflexão. Até quando você quer viver dentro de um ciclo que só te maltrata? Você fica fingindo que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, eu engordei 10 quilos, mas tá tudo bem. Não me importo, não. Eu sou muito mais do que um peso na balança. E por dentro, muitas das vezes, está em frangalhos. Até quando você quer ficar nesse local? Porque se você não quer ficar nesse local e quer viver o hashtag efeito borboleta, eu tô aqui toda segunda-feira, às 21 horas e toda sexta, 1 da tarde. Batendo esse papo, trazendo conteúdo de valor, mostrando o que são verdades e o que são mentiras dentro do processo de emagrecimento. Trazendo para você o que verdadeiramente funciona. E destacando para você o que você não deve fazer para conseguir emagrecer. Não precisa ser difícil, não precisa ser penoso. E eu sei que quando eu falo isso, fica parecendo uma coisa romântica e irreal e mágica. Não é não. É só processo, é só ferramenta, é só muita ciência. É um misto de neurociência aí. E aí, o que antes você não via, você passa a enxergar. O que antes era impossível, você basta ver que impossível é só uma questão de opinião e de ignorância. Ok? Então, perceba-se, olhe para você e se responda se você quer continuar nesse local ou se não. E se não, bora com a tia, que a tia te ajuda. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.